E aí, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com muita paz, saúde. Mas antes de começar a aula de hoje, vou trazer um recadinho especial da professora Jussara. A professora Jussara, ela faz parte do quadro de professores da Rede Educacional de Itabaianinha. E ela está sempre nos acompanhando e estimulando os alunos a realizarem a atividade. Então, se liga só no recadinho que ela deixa para nós. Olá, turminha da Maria Francisca de Jesus. Espero que vocês estejam todos bem, saudades de todos. Estou passando aqui para falar para vocês que continuem assistindo às videoaulas, fazendo as atividades, não só da disciplina de Geografia e História, mas de todas as outras disciplinas. Com fé em Deus, tudo isso vai passar e logo logo nós vamos estar todos juntos. Fiquem com Deus, se cuidem e até breve. Tchau, turminha! Olha eu aqui novamente, pessoal. E aí, gostaram do vídeo da professora? Obrigado, professora Jussara, pela sua participação, muito importante. É uma forma de estímulo para vocês, que vocês pensem e reflitam a partir da seguinte questão, que os professores de vocês, de suas respectivas turmas, de suas respectivas escolas, estão acompanhando vocês, estão acompanhando as atividades e aí a própria videoaula. Então, façam a atividade e enviem para eles, tá? Então, muito obrigado, professora Jussara. Estarei agora compartilhando com vocês o nosso slide bem básico, simples, mas que ao mesmo tempo importante, porque a história é justamente isso, né? A história possibilita que a gente compreenda determinados momentos históricos do presente e, ao mesmo tempo, possibilita que a gente não erramos como os nossos antepassados errou em algum momento da história, né? Enfim, então, que a gente não cometa o mesmo erro, né? Então, ter empatia para com o próximo. Isso mesmo, né? Vamos lá. Pessoal, vocês correm lá, pega seu caderno, tá? Para responder a atividade. Porque quando você faz a anotação aqui da videoaula, aí quando você vai responder a atividade, é bem mais prático, super prático, porque às vezes a pergunta que eu faço, ela está inserida ou no próprio vídeo, aqui, ou se não, ela está no livro didático. Às vezes não tem livro didático, você assiste aqui o vídeo, ok? E já tira a própria resposta daqui. Ou se não, do livro didático, quem sabe vocês. Então, vocês anotem, porque na anotação, você não precisa nem voltar mais o vídeo. Está tudo anotadinho com vocês lá. Bem organizadozinho, data, tudo mais. Sou o professor Marcos, para quem está chegando agora, que segue aqui meu e-mail para contato, para qualquer dúvida, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje, a gente vai encerrar o conteúdo hoje da Revolução Russa, né? Então, é a insurreição dos bolcheviques e suas relações políticas, econômicas e sociais. Qual capítulo, professor? Capítulo 3, página 73 a página 78, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vocês já sabem que os bolcheviques eram um grupo político de oposição, né? E que tinha como uma das principais características a radicalização. Eles eram radicais e ao mesmo tempo eles buscavam uma revolução rápida, uma revolução da noite para o dia. E vocês sabem que revolução, qualquer mudança, qualquer transformação, ela dura um certo tempo para ser realizada, mas os bolcheviques, um grupo político, eles pensavam o contrário, que era necessário tirar do poder de forma radical quem? O sistema cesarista. Por que cesarista? Porque era César, o presidente da Rússia, em 1917. Então, a Revolução de 1917 era para colocar fim e acabar com o sistema cesarista, né? E nesse contexto surgiram os bolcheviques e os mencheviques, como a gente viu na aula passada, né? Então, vamos lá. A Revolução de 1917, com a tomada do poder pelos bolcheviques, a Rússia dava os primeiros passos no sentido da formação de um novo regime. No entanto, nos primeiros momentos de sua formação, eclode uma guerra civil desencadeada por setores interessados na restauração do antigo regime e inicia-se a intervenção de forças militares da França
Grã-Bretanha, Estados Unidos e Japão, que pretendiam a derrubada dos bolcheviques do poder. Vamos lá. Entender todo esse contexto aqui para ficar claro para vocês. Primeiro, vamos acompanhar aqui, né? Que vocês sabem que os bolcheviques, eles davam os primeiros passos, acabou o sistema cesarista, né? As ideias cesaristas. O que foi que ocorreu? O sistema cesarista, né? Acabou, e aí os bolcheviques vai entrar no poder, né? Vai assumir ali o governo da Rússia. E isso daí traz um novo regime. Esse novo regime, na verdade, levou a um descontentamento. O novo regime liderado pelos bolcheviques levou a um descontentamento. E esse descontentamento gerou uma guerra civil. Professor, mas não era um novo regime? E por que gerou uma guerra civil? Essa guerra civil tinha como outro lado pessoas que queriam a volta do cesarismo, queriam a volta, sobretudo, do sistema da ditadura que existiu na Rússia. Então, de um lado, nós tínhamos os bolcheviques, um grupo político que lutava por melhorias, lutavam por melhores condições de vida, mas, ao mesmo tempo, tinha um jogo de interesse. E, por outro lado, tinha um grupo de apoiadores, de pessoas que queriam o antigo regime. E aí foi quando se deu, na verdade, um desencadeamento de uma guerra civil. Pessoal, existem 2 pontos aqui que eu quero que vocês fiquem claros. Existem guerra civil e existem guerra militar. A guerra civil, aliás, a guerra militar é quando os participantes são soldados militares que já foram treinados em caso de combate e que já estão ali preparados. Entenderam? Guerra militar. Mas existe a guerra civil. A guerra civil, ela é um pouquinho diferente. Como? Porque envolve a população. Envolve moradores de uma determinada região, de um determinado país, de um determinado estado. Guerra civil. Civil, pessoa. Pessoas comuns. Eram mulheres, crianças, idosos, homens. Todos da sociedade se envolveram na guerra civil. Era um confronto direto. Então, em 1917, vai ocorrer a guerra civil. A guerra civil vai durar 3 anos. De 1917 a 1920. 3 anos de guerra civil. E aí, nesse processo de guerra civil, há a participação da Grã-Bretanha, Estados Unidos, Japão e França, que eles almejavam justamente a derrubada dos bolcheviques no poder. Ou seja, eles, de certo modo, apoiavam aí, pessoal, ainda justamente aquela ideia do novo regime, né? Então, vamos lá, a Guerra Civil. A Guerra Civil. 1908 a 1922, que eu tinha falado 1920, né? Mas, na verdade, é 1922. Aqui são os militares que são convocados. Professor, mas você falou que civil eram pessoas comuns. Sim, mas os militares também participam na Guerra Civil, tá? Aí, agora, na página 74, vocês podem perceber aí. Depois que a Rússia se retirou da guerra, os grupos anticomunistas russos organizaram-se e formaram uma coalizão para derrubar o regime socialista implantado pelos bolcheviques. Primeiro, os bolcheviques defendiam o socialismo. O que era o socialismo? A grosso modo, né? Significa nada mais do que pensar na igualdade de todos. Na igualdade. Se todos têm carro, a ideia é que todos tenham carro. Aliás, se alguns têm carro, a ideia é que todos tenham carro. Se alguns têm celular, a ideia é que todos tenham celular. Essa é a ideia, a grosso modo, que vocês entendam pelo menos um pouquinho do que é socialismo. É o contexto social, a realidade do sujeito, que vai influenciar as práticas políticas. Pronto. Então, era justamente isso que os bolcheviques defendiam. Então, temos aqui um exemplo da guerra civil. Se vocês pararem para observarem, alguns são militares, tá? Mas vocês percebem o quê? Pessoas com facão, aí, pessoas com armas mais específicas, né? Que já é de combate, que é de guerra mesmo. Então, gerou uma guerra civil,
uma guerra civil que ocasionou no comunismo de guerra. Durante a Guerra Civil, na Paz de 74, durante a Guerra Civil, que durou de 1808 a 1920, foi implantado o comunismo de guerra. De acordo com essa política, baseada na ferrenha disciplina no exército e nas fábricas, os camponeses deveriam entregar uma parte ou mesmo toda a sua produção do esforço de guerra do Estado. O que isso quer dizer? Significa que, durante a guerra, as políticas, sobretudo o exército e até mesmo os próprios operários e camponeses, deveriam entregar uma parcela ou mesmo toda a sua produção ao esforço da guerra do Estado. Era uma repartição. Era passar uma determinada quantidade de armamento justamente para quem? Para o Estado. Mas eles passaram? Não. Então existiu o comunismo de guerra. Vejam como é. O comunismo de guerra. Os proprietários das terras, os agricultores industriais, opuseram-se às medidas de Lenin. Quem é Lenin? Um dos líderes dos bolcheviques, destruindo as colheitas, a produção e os equipamentos, ou simplesmente não se esforçando por aumentar a produção. Ou seja, os proprietários de terra e os agricultores foram contra a medida do presidente Lenin, né? Aí foi que ocorreu, destruindo os próprios agricultores, destruíram as colheitas, a produção dos equipamentos, simplesmente não se esforçaram por aumentar a produção. Eles se opuseram às medidas de Lenin. Já como eles se opuseram, né, foi o que eles fizeram? Eles tiveram que, ao invés de passar o que eles plantavam, o que eles produziam para o Estado, foi o que eles fizeram? O próprio produtor destruiu sua colheita, destruiu sua própria agricultura, para não passar aquele lucro, aquela repartição, o lucro para Lenin. Aí vamos lá, o segundo ponto. Face a esta oposição, a guerra civil e a pressão dos governos estrangeiros, Lenin resolveu radicalizar suas posições e pôs em prática um conjunto de medidas que ficaram conhecidas por comunismo de guerra. O que é comunismo de guerra? Um conjunto de medidas, práticas e ações criadas pelo presidente Lenin, tá? Como uma forma de radicalizar a oposição. Isso ficou chamado de comunismo de guerra, tá bom? Outro elemento importante. Havia o conflito na Rússia, tá bom? Havia o conflito na Rússia. Mas existia a participação de outros países, como a gente já viu, os Estados Unidos, todos esses países ali da Europa e da Ásia, como o Japão, eles tentavam intervir na política da Rússia. Mas por quê, professor? Não são países diferentes, problemas diferentes, questões diferentes? Sim, mas só que a Rússia era um país de grande potência, era um país de potência super elevada, e ela estabelecia a relação comercial com todos esses países. Então, se a Rússia entrasse no sistema ditatorial por meio dos bolcheviques, significa que os outros países iriam perder com isso. Mas se também colocassem as medidas dos outros países, pegassem as ideias dos outros países para colocar na Rússia, se a Rússia aderir, significa que a Rússia seria quase repartida por todos os países da Europa. Entenderam? Então era um conjunto, era uma confusão, e ao mesmo tempo era um conflito e jogo de interesses que existiu na Revolução Russa, sobretudo com aquela ideia dos bolcheviques. E aí as consequências da guerra, tá? Teve mortos, isso é fato, teve mortos, mas ao mesmo tempo teve mortos gerados pela guerra e teve mortos gerados pela fome. De um lado, pessoas que eram beneficiadas pelo governo, pelos bolcheviques, que era beneficiado pela burguesia, pela alta sociedade, pelas pessoas que tinham. Isso era a minoria, mas eram beneficiadas, tinham de tudo. E do outro lado, as pessoas carentes, que estavam à mercê, estavam à margem dessas situações e eles passavam literalmente fome. O que eu posso passar para vocês é que a fome
na Revolução Russa, na Guerra Civil, matou mais do que a própria guerra. Matou mais que a própria guerra. Isso possibilita que a gente entenda como a ganância do homem e como o interesse, né, e a questão do egoísmo fala mais alto do que a própria vida. Várias vidas foram cefadas, várias vidas foram mortas por um jogo de interesse. Revolução Russa, Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, como a gente percebeu, mais de 20 milhões de mortos, né? E aqui, pessoal, vejamos de modo bem geral o quantitativo. Tem aqui justamente 8.800 mortos. Lembrando que desse total, 8.000 eram soldados. Aí vocês falam, se desse total, apenas 8.000 eram soldados. Quantos civis morreram? Quantos civis? 800. 800 civis morreram. Quem? Homens, mulheres e crianças. A fome, ó, que eu falo para vocês, a fome matou mais que as armas, tá? Então, isso é uma realidade da guerra civil e que logo em seguida vocês vão perceber que a Rússia vai se tornar o quê? Comunista, tá? E ela vai representar em uma outra disputa ideológica a Guerra Fria, lá em 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai se tornar um país comunista, socialista, tá? E vai entrar em disputa com quem? Com os Estados Unidos, quando vai gerar a Guerra Fria, uma guerra ideológica. Então, essa Revolução Russa será importante futuramente, neste período, porque vai desmembrar diversas questões que ocorreram na Revolução. Entenderam, galera? Bem basiquinha, nossa aula hoje foi bem básica. Aqui está a nossa mensagem. O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. Caio Fernandes de Abreu. Isso significa que todos os esforços, todos os desafios, todas as dificuldades serão recompensados. Isso é fato, né? Tudo isso vai passar. Fica essa reflexão aí para vocês. E, ao mesmo tempo, mando um abraço à Escola Municipal Josefina Iris Limeira. Muito obrigado e até breve, meus queridos. Não saiam daí. Mas antes disso, tá? Vou mandar um abraço aqui para 2 alunos que comentaram a atividade. Vocês não estão comentando, né? Comentem a atividade, que é justamente a Clara Rezende, né? Eu fico muito feliz, Clara, que você amou as minhas aulas, que você continue gostando. Estou se dedicando o máximo para levar para vocês conhecimento, informação e que vocês possam aprimorar os conceitos históricos no seu dia a dia, na sua prática cotidiana e que futuramente sejamos pessoas melhores, né? E também a Guilherme Freitas, da Escola Tênis, a Escola Tênis, ao qual estou locado, na verdade. Mando um abraço, saudades a todos vocês. Não esqueçam também de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Vocês comentem, curtam, compartilhem e façam a atividade que está logo aqui abaixo. Não esqueçam. Do mais, espero que vocês fiquem bem e até breve e até a próxima aula. Valeu, galera!